Live 19 com a Aline Zanini. Convidando a Aline Zanini. Vamos lá. Procurando aqui a Aline. O convite já está feito. Agora a porta dele. Consegui chegar. Estou ouvindo o barulhinho do telefone. Hoje vai legal. Hoje nós estamos iniciando nossa live 19 com a Aline Zanini. Vai trazer informações interessantíssimas para nós. Palavras profetizadas e cocriação. Ela vai falar de criação para nós. Tá? Vamos aguardar a Aline. Eu estou convidando de novo. Fazendo convite de novo. Eu escutei uma vez o barulhinho do telefone, depois não escutei mais. Então, a Aline Zanini é a nossa contatada. Sirius. Aqui está dizendo a Aline Zanini não pode participar. Meu Deus, será que hoje? Vamos fazer o convite de novo. A Aline faz o pedido para participar, porque eu convidei e disseram que você não podia participar. Eu não podia. Tenta fazer o convite. Tenta fazer o pedido. Novamente, dificuldade. Ai, Aline. Convidando a Aline Zanini, convidando mais pessoas para participar. Não sei por que estou dizendo aqui que a Aline não pode participar. Pede para participar, Aline. Fazer o convite novo. Já foi feito o contato. Já foi feito o contato. Agora que você entrou, convidar de novo. Vamos ver. Vamos ver. Ai, isso vai demorar. Vai demorar. Ai, que bom, graças a Deus. Hoje deu certo. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Sempre borboletas no estômago, né? Não, mas hoje foi rápido. Hoje até que deu, pela chuva que está aqui, até que a internet está boa. Tá chovendo, é? Muita Nossa. chuva. Ah, então é isso. Porque falou que você não podia participar. Falei, meu Deus do céu, o que será que Não, mas agora deu. é? Aline, conta para o pessoal aí a sua trajetória rapidamente. Já se passaram 15 minutos, mas conta para o pessoal como é que você chegou nessa condição de ser uma contratada siriana, das suas experiências. Depois você entra no assunto, tá bom? Então Então, tá. desde A criança. princípio,
A princípio, então, desde criança, eu sempre tive experiências diferentes, né? Tive memórias de coisas que eu nem identificava no começo, não entendia, né? E, e aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo, porque eles mesmos me guiavam, né? Sempre tive os mentores, sempre tive experiências que eles me diziam, ó, estuda isso, faz tal coisa, porque... E me explicavam muito sobre física quântica, né? E me contavam sobre as experiências que eu tinha, de quem eu tinha sido, porque o véu, a princípio, o meu véu é um pouco mais fininho, eu consigo visualizar algumas paralelas e tal, então, pelo dom da vidência também, eu consegui adquirir, digamos, bastante vivência no mundo espiritual para poder passar adiante, né? É o que eles dizem, tem que passar adiante. Então, vamos ser semente. Tem que passar adiante, é verdade. Não adianta guardar o conhecimento para si, né? Então, hoje, a princípio, então, eu vim falar sobre cocriação, sobre profetização, né? Porque justamente pelas minhas vivências que eu já tive, eu sei que nós temos o dom da profetização. Ao longo do caminho, a gente vai esquecendo o quanto é importante a palavra dita, né? E a gente termina dizendo coisas que terminam até nos prejudicando, né? São crenças que nos prejudicam. Tipo, eu dizer, eu sou doente, ou eu sou raivosa, né? Eu estou sempre pobre, eu sou pobre. Isso tudo atrai e cocria coisas ruins pra gente. A gente não tem ideia do poder da palavra. Eu, como bruxa, que já fui várias vezes, eu sei que a palavra, ela ecoa na energia do universo, né? Então, tu consegue abençoar uma pessoa, amaldiçoar uma pessoa. E isso vale pra gente também. Vale pra nossa vida, né? Vale pro nosso caminho. Por isso é tão importante uma mãe, desde que um filho nasce, a gente ficar dizendo, não, ele é uma ótima pessoa. Meu filho é sortudo, sabe? Tudo isso é profetizar, né? E a gente tem que aprender a usar o dom da palavra para cocriar, né? A palavra cocriar, hoje em dia está bem na moda, né? Muita gente está falando sobre cocriar, e graças a Deus que isso está acontecendo, porque tá vindo à tona, né? Coisas do nosso eu espiritual, do que a gente tem agora, a obrigação de começar a se remeter ao éter, ao que é invisível, a outra parte da gente que não é só o físico, né? Isso é obrigatório a gente começar a ir para esse lado para poder ter a evolução necessária para ir para a nova Terra, né? Que é a dimensão onde nós estamos a caminho, se Deus quiser, né? Mas as pessoas têm a noção que cocriar vem a ser eu me imaginar, digamos, com dinheiro, né? Eu me imagino cheio de ouro, cheio de dinheiro, tá, imagino o carro que eu quero ganhar, né? Que eu quero conseguir. E a vida não é assim. O cocriar não é isso. As pessoas teriam que entender que o cocriar, ele age vibracionalmente na nossa vida, né? Tu vai cocriando não com a mente, e sim com o coração. É diferente. As pessoas têm a noção que eu boto mente em cima daquilo e eu vou conseguir porque eu estou acreditando. Só que o acreditar do cocriar é emocional, é sentimento, vem do coração, vem do tu sentir realmente, né? Tu ter emoção com aquilo, que é o que sempre os seres galácticos dizem. O que vale aqui na Terra é a emoção, porque com emoção tu entra no campo vibracional. E para ti cocriar, tu precisa entrar no campo vibracional do que tu está cocriando. Não adianta eu dizer mentalmente, eu vou ganhar isso, né? Eu vou ganhar um carro, eu vou adquirir a casa que eu quero. Eu posso dizer isso todos os dias. Claro que a minha palavra profetizada ajuda, né? Mas se eu não estiver sentindo com o coração, eu não consigo entrar em cocriação, né? Pode ver que até as linhas que na verdade, eu não tenho curso sobre isso. O curso que eu tenho é as orientações deles, né? E o que eles me mostram sempre
é que o nosso campo quântico, que forma a nossa malha, é coligado pelo nosso coração. Por isso que a gente tem linhas que saem da gente, né, e retornam. Saem da gente e retornam. E essa ligação não é com a mente. A nossa mente são filtros para trazer a gente para essa realidade. Mas o que nos liga a tudo isso é emoção. E emoção vem do coração. Eu tenho que me sentir próspera. Eu tenho que estar próspera. E estar próspera vem de alguns fatores que as pessoas têm que entender, tá? Como? Primeiro, nós precisamos nos manter no presente, tá? Não existe cocriação se um lado de mim, o meu ego, por exemplo, está ligado ao passado, aos meus traumas, né? Ou ao futuro demais, né? Porque se eu tenho que entender que a gente, desde que a gente reencarna, desde que a gente decidiu vir, a gente tem cicatrizes emocionais, tá? Essas cicatrizes emocionais fazem parte do nosso passado, da nossa memória do corpo. Então, isso não pode estar ligado. Porque senão eu vou sempre ficar, eu estou traumatizada. Porque, sei lá, sempre me disseram que eu era pobre, né? Então, isso é um trauma. Eu não posso estar ligada a traumas do passado. Eu não posso estar esperando demais para o futuro, né? Porque o futuro eu posso pensar, não, aquilo é impossível de acontecer. Como é que eu vou ganhar na loteria? Eu nem estou jogando. E como é que eu vou ganhar tanto dinheiro, né? Então, a ligação é com o presente. É sempre o presente. Se eu me manter no presente, que é a única coisa que eu tenho, né? A paz naturalmente vem. E isso as pessoas podem testar em casa, podem tentar ir fazendo, se testando, sempre voltando para o presente. Porque quando eu me mantenho no presente, naturalmente vem a gratidão. E a gratidão é um dos principais fatores para que tu possa entrar em cocriação. Tu precisa estar em gratidão. E no momento que tu tá no presente, desde a tua respiração tu escuta. Tu entende que aquilo já é um presente de Deus. Tu tá respirando, tu tá ativa, tu tá conseguindo ver as coisas, tu tá conseguindo mentalizar, tu tem raciocínio naquele momento, e é só aquilo que tu precisa. Tu tá alimentado, tu tem tudo que tu precisa pro momento, tu tem. E aí tu entra em gratidão. Quando tu entra em gratidão, já é meio caminho andado para te cocriar, né? O segundo passo seria entrar em paz, né? É achar que tá tudo certo. A gente não pode tirar o fluxo do rio, o fluxo da vida que a gente chama, tá? Se eu ficar lutando contra uma situação, cocriando ela diferente, o que o universo vai entender? Ele entende literalmente, ele não entende, mas a Aline quer que tal coisa aconteça. Não, ele entende que a Aline está lutando contra uma coisa que está acontecendo. Então ele vai me mandar mais coisas que eu tenha que lutar contra o que está acontecendo. Entendeu? E, infelizmente é assim, né? Ele entende literalmente o que a gente quer. Só tu tem que realmente saber vibrar aquilo. Porque se eu mostrar assim, eu estou sempre fazendo rituais para poder ter prosperidade, o universo vai te mandar mais coisas para que tu tenha que fazer rituais para manter a prosperidade. Tu não está sendo próspero. No momento que tu tá próspero, que tu se sente próspero, né? Tu tem que se sentir, tu tem que já estar recebendo na tua cabeça, né? E tu sabe que uma coisa que eu ando vendo muito, que as pessoas que me procuram falam, é assim, tem pessoas que dizem, mas eu todos os dias estou imaginando que estou com mais dinheiro, digamos assim. Mas a pessoa não está entendendo o foco da coisa. Não é ter mais dinheiro. É se sentir em paz com o que tu tem. E é o mais difícil. E é o que as pessoas não vão entender facilmente. E é o que é a reforma íntima que o campo quântico pede. É tu sentir que um passarinho, por exemplo, ele sabe que um dia ele vai estar chovendo, ele não vai conseguir a minhoquinha que ele precisa. No outro dia, o solo vai estar molhado, elas vão estar ali fora. E tu vai pegar 2 minhoquinhas, digamos assim.
né? Então, é sentir a paz do fluxo da vida. É saber que Deus te ama, que tudo vai acontecer sempre a teu favor. Porque mesmo que aconteça errado, que não seja como tu quer, mas seja o que tu combinou lá em cima, né, antes de vir, quando tu teceu a tua malha quântica, tu tem que entender que tudo está acontecendo como tem que acontecer. Nada acontece por acaso e nada acontece erroneamente. É só tu mesmo que já viu à frente o que tu tem que passar para te poder evoluir. Então, tá tudo certo. Né? Muitas vezes a gente diz, mas eu não tô vivendo o que eu queria, digamos, meus filhos brigam comigo, tá? Mas eu tenho que entender que aquela briga em si não é pro mal. É uma briga que é um crescimento, tanto para mim quanto para eles. Foi combinado isso. E relaxar, deixar o fluxo ir. Porque quando a gente deixa o fluxo ir, tu termina não causando tempestade dentro de ti. E é tudo sobre o que está dentro, está fora. A solução está sempre dentro. Se eu me manter em tempestade, se eu me manter nervosa porque não tenho alguma coisa, se eu me manter triste porque as coisas não estão acontecendo como eu quero, eu passo isso para o meu externo. E aí a minha realidade cocria isso. É como se fosse um sonho que a minha mente está criando. Então, se eu tenho tristeza dentro de mim, eu vou criar situações fora que me causem tristeza. Porque o corpo vicia. O corpo vicia em raiva, em tristeza, em todos esses sentimentos que seriam os pecados capitais que eles dizem. Né? E é disso que a gente tem que se livrar. Se livrando disso, se mantendo no presente e em gratidão, tu consegue criar coisas boas para tua vida. Só que as pessoas não querem passar por esse processo. As pessoas querem imaginar como se fosse um mundo encantado, né? Eu vou imaginar e tem que aparecer, né? E não é assim, porque o universo, ele entende o que tu tá ressoando, não o que tu tá querendo. É ressoar. Tu precisa vibrar a gratidão para poder ter na tua cocriação a prosperidade, né? Tu precisa estar vibrando, entendendo que tu te ama, que tu é maravilhosa, e aí sim tu consegue uma pessoa na tua vida que te acha maravilhosa também, sabe? E aí tu encontra um grande amor. Não adianta eu querer isso de fora para dentro. É de dentro para fora, sempre. E é a parte mais difícil, porque o cocriar parece uma técnica, e não é, né? Técnica é tu profetizar palavras todos os dias, digamos assim, palavras boas, né? Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou próspera. Isso ajuda. Por quê? Porque tá profetizando coisas boas para mim, tá trabalhando a minha mente para que eu entenda que eu sou aquilo ali. Mas se eu não ressoar, se a minha vibração não entrar naquele padrão de profetizar do que eu estou profetizando, eu não entro no padrão que eu quero, porque o universo vai me dar o que eu estou ressoando. Entende? Por isso que é tão difícil as pessoas co-criarem de verdade. Não é um encantamento, não é uma coisa mágica. É um trabalho interno de autodescobrimento, de mudança, né? Que ninguém quer mudar. As pessoas usam a religião, usam tudo que as pessoas agora usam é para coisinhas mágicas rápidas para a gente poder ter o que a gente quer, né? Só que elas não entendem que para ter o que tu quer, tu realmente tem que ressoar aquilo. Tu não pode só querer. O querer é da mente, é daqui da Terra. Agora, o ressoar é o que o universo vê como tu tá vibrando em volta, né? E é bem diferente. E bem mais difícil também. É bem mais difícil. Muito bom, Então, essa é a diferença, na verdade. E é o que causa tanta dificuldade das pessoas cocriarem. Uma realidade diferente, né? Tu sabe que... Olha, hoje eu tô só falando, né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Não, eu estou deixando porque está tirando aqui a notificação para ninguém atrapalhar. Tudo que você está falando bate com tudo que a gente tem estudado. Tipo assim,
o mais interessante é que você aprendeu isso com ele. É. E tudo que você fala tem a ver com as coisas que eu leio, com os vídeos que eu assisto. Agora eu estou seguindo o Ah, Bachar, né? E fala, agora tem Carta de Cristo, que eu estou lendo também. Estou ouvindo, aliás, audiobook. E a constelação familiar sistêmica. Você vê, você não estudou constelação familiar sistêmica. E tudo que você falou, não. do minuto que você começou até agora, tem tudo a ver com constelação familiar sistêmica. Pois é, isso Entendeu? são Então, coincidências, eu na fico verdade, assim, né? Que nem eu é, entendo, na verdade, é, nem eu entendo como acontece, mas realmente é para te e ver eu como a malha fico, quântica une todos no universo, né? Porque todos estão passando aí, a mesma mensagem. então, é isso que me deixa assim, maravilhada, é de perceber que você tem aprendido com eles, tudo isso desde criança, sozinha, né? Pois é. E é todos os ensinamentos. Se o pessoal for lá nos nas coisas que eu posto, vocês vão ver que tudo que eu posto, e a Aline está falando, e aprendeu sozinha. Os seres de luz, os sirianos, né? A gente diz sirianos, mas pode ser outra linhagem, né? É Ou que, na só verdade, sirianos. tem vários acompanhando, né? É que a gente é que faz a diferenciação de linhagens, de tudo, até de famílias, né? A gente tem essa mania, né, de fazer hierarquias É, e linhagens. Só que assim, ó, eu tenho encarnações sirianas porque eu vim de lá, digamos assim. Mas nós somos seres universais. Então, todos os que me acompanham, eu tenho vários amigos, né, espirituais. E até uma vez eu fiz um trabalho para a saúde com o irmão Samuel, num centro espírita. E quando ele terminou, ele me disse assim que isso eu nem tinha noção ainda, assim, que iria falar alguma coisa sobre isso e tal. Ele disse assim que eles vieram prontamente para me curar, para me ajudar, porque eu não tinha noção do quanto eu era amada pelos seres. Aí eu disse, olha, seres espíritos? E ele, não, tu sabe que seres? Os teus irmãos. E eu não sabia, na hora eu fiquei não assim, sabe? entendi, né? Não entendi. É. Aí ele disse Não que, que eu sinto. como eles sabiam que eu tinha missão aqui, eu sou muito ajudada por todos, não tem uma linhagem específica, né? O que eles me mostram é que eu já lutei com vários, em várias guerras galácticas e tal. Nós somos, eu acho uma maravilha, porque quanto mais a gente se estuda, mais a gente se descobre, né? Então, eu venho, como é que me descobrindo a cada dia, né? E eles vêm falar, como eu te falei agora nas últimas terapias que a gente fez, que um antariano veio me falar que eu havia lutado junto com ele, né? Na guerra de Zion, que ele falou. Eu não conheço esse planeta, mas foi um planeta que foi destruído, pelo que ele falou, mas nós lutamos juntos. Então, tu vê assim que são amigos que se aproximam para falar, né? Claro que a gente falar isso aqui para todo mundo ouvir, parece que a gente está ficando louco, né? Mas Mas para aqui mim só vai ouvir, aqui no nosso canal, aqui só vai ouvir gente que gosta desse assunto. Ele é bem aí é que tá. específico, né? Então, é encontrar a tribo, né? A tribo É, que ressoa aquilo, porque eles vão só vai entender. ouvir a gente quem é da patota, só quem gosta desses Né? assuntos, contatos extrafísicos, né? Isso, e aí, no caso, eles estão sempre comigo, né? E não posso te dizer assim, ó, é só os sirianos que me passam, né? Não, porque é como se fosse assim, ó, que nem a gente tem cidades, né? No Rio Grande do Sul, aqui, uma é especialista no vinho, outra tem outras, né? Então, Aham. no universo é assim também, né? Eu, dos sirianos em si, eu sei, eu tenho um carinho especial porque eu tenho muitos familiares de lá. Então, eu vim em missão, eu fui orientada pelo meu mentor lá, e eu tenho esse carinho e sei que sou de lá, né? Mas eu tenho orientação de vários. Então, quando os arcturianos se aproximam de mim, é através do que eles querem me ensinar de cura, né? É diferente, eles são mais tecnológicos, tá? Se eu tenho aproximação de um siriano, a cura é mais xamânica, digamos assim.
Olha, entendeu? Lá eles lidam, nós lidamos muito com as ervas, não é lidado muito com a fumaça de incenso, essas coisas não, mas é vibração de tambor, é vibração da natureza. A gente pede para a própria erva te doar a energia dela, é mais xamânico, né? Então, tu pega antarianos, é um povo mais lutador, mais guerreiro, eles vêm me mostrar mais as lutas que nós tivemos juntos, né? Desse meu amigo antariano. Ele vem me dizer onde que eles se encontram comigo, eles me mostram lugares, né? Eles tentam me ajudar a reavivar minhas memórias, né? Que às vezes estão perdidas. Então, tudo aquilo, uma coisa puxa a outra, né? É incrível como... Sobre os altarianos, eu me lembro que eu perguntei se você via alguma coisa comigo, que às vezes você vê. Aí você viu, você falou assim, olha, eu estou vendo o seu corpo cheio de luzinha na hora da live, né? E Uhum. parecia os altarianos. E aí Sim. eu queria te perguntar isso. Eles devem estar, da mesma forma como estão aí do seu lado, eles devem estar do meu lado, me orientando como que eu conduzo da minha parte aqui esse encontro. Você acha que pode ser isso? Só que eles não agem como espíritos protetores, digamos. Tá? A gente tem que entender que tem várias coisas diferentes no universo que as pessoas às vezes não entendem. Eles vêm, assim como um médico entra numa sala quando precisa agir para atender um paciente, né? Eles são assim. Muitos deles estão encarnados também em outro local. Então, eles não estão aqui em presença. Eles sabem, ó, nós temos um atendimento para fazer, porque, digamos, a Aline vai ter que dar tal informação para fulano que vai, né, mudar a vida Vai dele. ficar Então, gravado, vai ser divulgado. sim, aí eu vejo eles se aproximarem, tá? Tem os que me acompanham mais frequentemente. Tem os que vêm dar informação para quem vem me pedir a informação. Muitas vezes eu levantei no dia e pensei assim, vou limpar minha casa, porque fulano, o ser tal me disse que nós temos um atendimento hoje. E a pessoa chegar na frente da minha casa e dizer, olha, o arcturiano disse que era para mim vir falar contigo. Eu encontrei a tua casa porque eu vi que tinha o que ele disse aqui na frente. E aí entrar e conversar comigo. E esse ser se apresenta e fala no meu ouvido, entendeu? Tudo que eu preciso falar para essa pessoa. Então, muitas vezes, nem eu sei o que estão falando. Não sei, como é que dizer, eu só sigo o que mandam, né? Mas nem poderia estar fazendo isso pelo que eu sempre acreditei, né? Que eu não podia estar me misturando, assim, as vibrações, teria que ter um lugar específico, um centro espírita, sei lá, né? São crenças da gente. Só que eles me dizem que isso não existe, né? Que a gente pode ancorar sim, só precisa ter o bom coração, porque a proteção eles te dão, né? Então eu tento manter meu coração puro, tento não me envolver com a história, né? A pessoa vem, se apresenta, tá falando ali o que ela veio buscar, e ele me passa orientação. Assim como eles passam, também vem espíritos ancestrais da pessoa, tipo, a avó quer falar com a neta, né? Quer dar uma orientação. Também acontece. Só que o que para mim eu sei a diferença? Primeiro, porque eu vejo eles, né? E segundo, porque uns chegam pela direita, outros chegam pela esquerda, né? E a vibração é diferente, tá? A vibração é Olha, diferente. A gente, quando é me espírito só, explique. eu não me sinto mal, tá? Quando é seres galácticos, dependendo da força deles, do padrão vibracional, porque eles são, né, de sexta, sétima, nona dimensão, os arcturianos mesmo, eu me sinto muito mal, né? Não é legal sentir perto, porque arde, sabe? Eu não sei te Olha. explicar. Ah, É é a como se vibração. A é, vibração dele. é como se todas as minhas células, porque quando eles chegam do meu lado, assim, o meu rosto arde, parece que todas as células estão se movimentando muito rápido, sabe? Parece que tem um monte de Frequência, né? formiguinha, assim, de coisa no rosto. E arde aquilo. Só que é um arde geladinho. É diferente, né? Então, é complicado, não é fácil. A pessoa que é médium deve estar me entendendo, né? Tu Aham. sente as vibrações diferentes.
né? Tu sente quando, até espiritualmente, aqui na nossa mesma paralela, quando é espíritos, né? Tu sente o que é bom e o que é ruim. Tu tem É. aquela impressão. A impressão que a gente sente é a vibração da nossa alma, né? E eu também sei quando os seres galácticos vêm, a maioria que chega em mim, eu nunca vi um assim que eu já teve uma ou duas vezes que tinha assim uma má intenção, entendeu? Que não eram legal. E vinham mais para, tipo, vamos conhecê-la, sabe? Tipo assim, queriam me estudar, alguma coisa assim. Só que eu não deixei me aproximar. E na hora eu vi os sirianos chegando, seres enormes, assim, com aquela armadura, sabe? Já na porta para Felino, tirar né? para fora. Felino. Felino, né? Isso. Eu sei que tem os aquáticos também, já vi eles, né? É. Mas os que lidam mais comigo são os meus irmãos, assim, que é de Sirius A, né? Que é mais da linhagem felina, assim. Então, tem vários que vêm me socorrer nesses momentos, né? Quando é questão de espíritos ruins ou de seres galácticos que vêm com outras intenções, né? Eu sou muito defendida, assim, eles vêm e realmente tu vê uma guerra, sabe? Tu vê, como é dizer, tu vê vibracionalmente uma guerra. É muito interessante. E tu aprende a confiar. Então, eu sei a quem chamar no momento que eu tô, né? Mas quase sempre eles estão, assim, já de prontidão. Não dá nem tempo de eu observar direito, eles já estão juntos, né? Mas só foi essas duas vezes. O restante sempre eles vêm para se comunicar, eles vêm para ajudar alguém que está perto, né? E eles vêm para dar orientação. Às vezes eles só vêm para dizer assim, ó, estude sobre tal coisa, sabe? E claro, parece loucura a gente falar, mas é direcionado. Quando tu vê, eu querer olhar um outro vídeo, achando que tinha a ver com o que eles queriam me falar, e do nada não abrir, não ir. E aí do nada surge o que é para ser, sabe? Então não dá para negar, não dá para negar que tem a presença, que algo acontece, né? Como tu falou, eu vejo muitas pessoas falarem o que eu já visualizei, né? E eu fico assim, viu como é verdade? Não é só eu que vi, né? Então a gente tem que, eu digo para minhas amigas até, a minha amiga esse tempo estava me xingando dizendo, o que mais tu precisa para tu entender? Porque eu nunca me acho preparada, né? Mas como é que dizer? Agora eu tô falando, tô botando para fora, né? Tu tá me ajudando com Você isso? é um ser humano, né? A gente fica inseguro. Eu acredito que você tem esse sentimento de não estar preparado, essa insegurança, porque você não percebe à sua volta pessoas falando a mesma coisa que você. Tanto que quando eu E falo com não só você, isso. que, ó, isso que você está falando, eu diria em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Isso te dá força. Você Sim, percebe isso? mas não é só isso, entendeu? Porque eu também tive muitas experiências em que eu errei e eu não quero errar de novo, entendeu? Eu usei, de Ó, alguma maneira, eu usei para que, como é que dizer, não agora, né? Mas eu sei que de alguma maneira foi usado para proveito próprio, né? Então eu não quero, eu não deixo como é que se diz, o ego me dominar, não deixo essa coisa de poder, entendeu? Então toda vez que eu tento botar assim, não, eu confio no que eu falo e vou falar para a pessoa, eu tento não vou interferir nessa pessoa, posso prejudicar, entendeu? Então traumas. Na verdade, se eu vivesse só no presente, talvez eu tivesse mais coragem de botar tudo para fora, né? É a medo gente de não ser ia lembrar. julgada. É, mas é complicado mesmo. Ô, Mas Aline, não, sei que ia entrar em outro assunto, mas nós já estamos nos. Nós começamos às 7h15, né? Então, eu vou ver se a gente faz a nossa meditação. Dá mais 15 minutos? Se sim, o Instagram não derrubar a gente, porque geralmente é 1 hora, mas ele não tem derrubado, não. Vamos ver se ele é. dá mais 15 minutos e a gente faz. Se derrubar, a gente não faz meditação. A gente fez aquela nossa experiência da mesa cristalina arcturiana de ontem. Aham, Eu te pedi para a gente fazer ontem, em vez de seguir da live. E o relato que você fez, eu achei muito interessante. E eu queria te dizer que aquela experiência que você me relatou depois, várias pessoas
que com quem eu faço também a mesa tem a mesma experiência. Se você se sentir à vontade, eu queria te pedir para você relatar aqui, que as pessoas vão assistir esse vídeo, mas falar, olha, o que ela está falando aconteceu comigo. Você pode contar como é que foi a Qual das experiência? experiências? A De ontem. Ontem. da que fiz ontem. Tá. É. Não, quase todas, porque você tem, como você fala, o seu véu é mais fino e você vê coisas que os outros não veem. Mas aquela experiência de ontem, várias pessoas têm também igual. Às vezes, não no mesmo órgão, que o seu caso foi cérebro. Mas, por exemplo, essa semana mesmo, a menina viu, está tratando uma questão do útero. Aí ela vê tirando o órgão dela para fora, a outra vê tirando o coração para fora. Uma hora eu vou te mandar os áudios dessas pessoas, e você vai ver que todos os relatos batem com o seu. Se você puder contar para os não é telespectadores, não, nossos seguidores, né? Aqueles que estão É, nos assistindo. Como é que na, ver- foi a sua experiência com a MCA ontem? na verdade, isso muito acontece porque é a maneira que os arcturianos trabalham, né? Eles têm. É como se fosse uma cirurgia, só que é como se fosse um holograma na frente da gente, né? E ontem, em específico, isso já tinha acontecido com o coração também, lembra que? Mas aí eu senti os aparelhos. Tá, acho Eu que sim. senti mesmo. Que eles tinham colocado e ia até o meu coração. E aí, depois daquilo, mostra o holograma na minha frente. A impressão que dá é que eles estão mostrando aonde está sendo mexido, sabe? Então, ontem, no caso, a mesa tibetana vai te trazendo, né, para Mesa a cristalina, vibração. a MCA. Isso. Então, aí, no caso, foi trazendo e eu me senti como se tivesse aquela energia rosa saindo, né? Parece que fica fervilhando em cima de ti, assim, a energia. A minha é sempre rosa, né? Rosa e verde. Então sempre aparece essa mesma energia Azul. rosa. Você falou rosa e azul. Isso. Ontem foi diferente. Ah, Ontem foi foi? rosa e azul. Isso. Normalmente é sempre rosa e verde. E ontem foi rosa e azul. E aí, no final, essa energia parece que me afundava na cama, assim, sabe? Eu me senti diferente, parecia que pesou. E aí, eles começaram a trabalhar, como eu te falei, a parte do cérebro. Mas eu sentia direitinho os dedos grandes, assim, na minha cabeça atrás, né? Eu deitada, eu sentia eles colocarem, assim, por baixo da minha cabeça, os dedão, assim, ó. Os dedos compridos, né? E segurar da minha Aqui nuca. chama bulbo raquiano. Isso. É. E aí eu senti essas mãos assim. Primeiro que quando iniciou tudo, tu vê sempre aqueles olhos, né? Os olhos deles muito grandes e eles estão em cima, assim. É como se tu tivesse anestesiado e é embaçado. É meio embaçado, assim. Então tu vê aquele rosto em cima de ti. Eu acho que criança, quando vê a gente vai fazer carinho numa criança no carrinho, deve ser assim. Tu vê aquele rostão, assim. Eles vêm em cima e tu vê que eles vão mexer em ti. E eu ouço barulhos, né? Deles se mexendo e eles meio que se comunicando entre eles, assim, em volta de ti, sabe? É como se tu estivesse numa mesa de cirurgia mesmo. E aí eles trabalharam essa parte do meu cérebro. Senti as mãos vindo por baixo, assim, no meu crânio, né? Na minha nuca. E depois, quando houve uma conexão, eu não sei te dizer direito, mas é como se eles tivessem na ponta dos dedos alguma coisa que conecta, entendeu? E aí, quando eu senti aquele crânio, sabe? Eu comecei a visualizar o meu cérebro na minha frente. E aí, era mostrado aonde que era trabalhado, os pontinhos assim, né? E aí, sim, a energia azul tomou conta, né? Era como se o meu cérebro, o holograma em si fosse desenhado em rosa, mas a energia em volta e os pontinhos era mostrado azul, né? Claro que toda a atmosfera muda a temperatura, tu sente frio. Tanto é que eu tremo muito depois que termina tudo, ainda porque eu fico com aquela coisa do frio. É um frio diferente. É um frio que tu sua, mas tu tá com frio. Eu não sei te dizer, te explicar direito. Assim. É um frio diferente.
E aí toda a temperatura fica fria em volta, tanto é que eu botava a mão assim na minha boca estava gelada, né? E eles trabalharam isso aí, e depois, quando eles soltaram, assim que eu senti o soltar da minha cabeça, aí eu não visualizei mais aquilo ali, e eles só passaram mentalmente. Agora é tua autocura, né? Eles estão induzindo isso ultimamente, assim. Eles fazem o procedimento e depois eles dizem, agora é tua vez, agora tu te cura, entendeu? Então, eles dão o começo, assim. E aí, depois, é tu mesmo que faz, né? Aí, eu fiz essa parte de imaginar a energia, de tirar, né? Tipo um reiki, assim, que é o que eu costumo fazer quando eu tô com energia e tal, que eu preciso tirar alguma doença. Aí, eu fiz, né? E depois, aí, eu me senti ainda tremendo, né? Porque eu acordo, eu levanto, assim, até para caminhar é difícil, porque parece que eu fiz uma anestesia mesmo, né? Pelo menos eu me senti assim quando eu fiz cirurgia da cesárea para meus filhos nascerem, né? Eu tenho essa reação com anestesia. E eu volto tremendo muito ainda, e com esse frio ainda, né? Que dá para sentir que a atmosfera estava diferente. E aos poucos aquela energia azul vai dissipando, né? Foi o que eu tive a visão ontem. Mas normalmente Maravilhoso. normalmente é diferente por causa das cores da energia. Ontem foi mais azul, né? Muito bom. Muito obrigada. Eu quis pedir para você relatar aqui dentro do seu assunto, até porque tem mais ou menos a ver, né? Porque para você mesmo saber que outras pessoas têm a mesma visão que você, a mesma experiência que você. Tá bom? Ah, é Vamos bom fazer, saber. são 10 para as 8, vamos fazer a nossa meditação? Eu trouxe Vamos. mais uma vez a criança interior, porque eu continuo achando e tendo cada vez mais a certeza da importância de criarmos, fazermos a nossa autocura, limpando as dores das memórias de dor da nossa criança querida. Sim. Cada dia que passa, eu tenho mais certeza no meu trabalho da importância da, de equilibrarmos essa criança. A criança que nós fomos e continua sendo. Então, Aline e outras pessoas que estiverem assistindo, já que esse trabalho é atemporal, é não local e atemporal, né? Se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se conectar e reequilibrar utilizando as minhas terapias, mesa cristalina arcturiana é uma, fale comigo, entre em contato pelo link da bio, tá bom? Pega a sua aguinha, e aí, essa musiquinha tá boa, Aline? Eu vou aumentar um pouquinho o Tá som, bom. tá bom? Tá ok. Aí depois, Aline, que terminar, mais uma vez, eu vou te pedir para você falar as suas impressões. Pode acontecer na live cair, eu não sei como é que se o Instagram está permitindo ou não que a gente demore mais que uma hora. Porque levou 15 minutos para a gente conectar. Eu não sei se ele conta esse tempo, tá? Que eu estava aqui, a live já tinha começado, mas você só conseguiu entrar às 8h15, tá bom? Então vamos lá. Tá. A pessoa que está assistindo aí com a gente pode se deitar ou se sentar. O importante é que você esteja confortável. A Aline está confortável? Solta a Tô. bunda. Eu vou pedir para você respirar com a boca aberta, tá? Eu não posso fazer, então eu não consigo ler. Quero que você inspire e ao soltar pela boca, eu vou pedir para você soltar cansaço, a dor, o incômodo. Eu quero que você solte e visualize saindo nesse ar toda essa dor, todo esse cansaço. Apenas solte o ar. Então, inspira, assim, ó. Pode emitir o som. Pode emitir o som, não se prenda. E apenas solte. Imagina que está soltando
aquele dor, aquele cansaço, aquelas memórias de dor, tá? Solta isso. E essa meditação, como eu falei, é atemporal. Você pode fazer sempre que você sentir necessidade, volta aquele vídeo, faz. E você vai retornar à sua criança, a criança interior. E você vai poder conversar e se conectar com essa criança. Então, vamos fazer mais uma vez a respiração, só fechando os olhos. 3 vezes. Visualize o ar que entra, oxigenando as células, trazendo vida, conectando você à sua essência, a essência divina, que habita o corpo e a alma. Solte tudo aquilo que já não mais pertence à sua frequência, que você não vibra mais. Solte tudo aquilo que pesa, que dói. Às vezes essas dores ficam concentradas no peito, mas às vezes em outra parte do corpo, principalmente as costas, os ombros. Concentre-se nesse ar que entra e nesse ar que sai. Deixe que vá. E através dessa respiração consciente, você vai relaxando a cabeça, o pescoço, relaxa os ombros, relaxa os braços, as mãos, relaxa toda a parte do corpo, do tronco, do abdômen. Relaxa, relaxa o quadril, solta o quadril, relaxa, relaxa a lombar. Perceba se existe algum ponto do seu corpo que está tenso. E relaxe profundamente. Relaxa as coxas, os joelhos, canelas, panturrilhas. Relaxa os pés. Solta os pés. Vê sapato, tira sapato. E você vai ficando completamente relaxado, trazendo atenção para o peso das pálpebras. Sente o peso do seu corpo tocando essa cadeira, o sofá, a cama, onde você está deitado. Confie no processo. Confie na sua jornada. Nesse momento, eu peço a você que se visualize em um lugar que a gente chama de lugar seguro e te traga boas vibrações. Esse lugar pode existir somente na sua mente. Não tem problema. Pode ser um lugar que você cria, um espaço interno de tranquilidade e leveza. Um lugar onde você se sinta livre. É um direito seu ser livre. Sinta o ar desse lugar. Visualize e sinta você de pés descalços, caminhando por esse lugar. Sinta a textura, a temperatura desse ambiente. É diferente. A temperatura é uma temperatura agradável. É um lugar que traz muitas coisas boas para você. E é um lugar que traz segurança. Isso, muito bem. Muito bom. Vocês estão indo muito bem. Nesse momento, enquanto você está nesse lugar, sentindo essa energia, se conectando com esse espaço curador, com esse espaço seguro, com o seu espaço. Você, pouco a pouco, vai vendo ao longe uma criança. E essa criança vai se aproximando de você. E então, você percebe que se trata de sua criança interior. Qual é a idade dessa criança que aparece agora? Ela pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7, 8. Não importa. Qual é a idade dessa criança?
Não importa, essa criança aparece para você e caminha na direção dessa criança. Encontra com ela. E quando você estiver diante dela, você se abaixa para ficar na altura dos olhos dessa criança. Seus olhos na altura dos olhos dela. E escute agora o que essa criança quer te falar. Escute nesse momento que ela vem carregando todos esses anos. Traga a percepção da sua criança. Deixe que ela fale. Não busque justificativas. Deixe que sua criança fale. Confie no que ela tem guardado dentro dela. Perceba os pensamentos secundários que vão surgindo, pensamentos de defesa, julgamentos, críticas, às vezes ofensas, às vezes agressão até mesmo física, abandono, todas as feridas. A sua criança guardada. E a partir de sobre ela mesma, como ela se sentia, como que ela se sentia dentro de casa, onde ela foi criada, como que ela se sentia na escola, se ela se sentia pertencente, se ela se sentia amada ou rejeitada, talvez humilhada, abandonada, talvez sofresse bullying. Como essa criança se sente? Conecte com ela pouco a pouco. Vai trazendo para essa criança a sua trajetória, suas conquistas, tudo o que você conseguiu até hoje, tudo o que você aprendeu até hoje. Mostre para ela a pessoa que você se tornou. Essa buscadora, esse buscador, e nesse momento está aqui, conectando com ela, buscando o processo da evolução da maneira autêntica. Esse buscador ou buscadora que almeja o retorno à casa, que almeja o retorno à sua família de origem. Esse buscador ou buscadora que jamais deixou de existir e, na verdade, possivelmente esperou por tanto tempo para se conectar a essa criança. Olha nos olhos da sua criança agora e fale: eu te amo, você é amada. Sim, eu te vejo, eu acolho as suas dores, eu acolho as suas tristezas, eu acolho que a mamãe e o papai fizeram da maneira como eles te educaram, e tudo que aconteceu, tudo bem, solta, porque eu estou aqui agora, eu adulto, estou aqui agora com você, e você está segura, você está seguro, você está comigo. Abraça essa criança, abraça forte essa criança, sinta o coração dessa criança batendo junto do seu coração. Você pode levar, nesse momento, a sua mão direita ao seu coração. Sinta, sinta mais uma vez. Fala agora ao ouvido dessa criança. Eu te amo. Você é amada e digna de todo amor, de todo o meu amor. Nesse momento, enquanto você vai abraçando essa criança, vai sentindo que ela vai entrando em você, vai entrando lá no seu coração. Ela vai ficando pequenininha, ô menininha, ô menininho, chegando no centro do seu coração. Sinta a energia dessa criança renovada dentro de você. E agora você se levanta. Inspira. Sinta nesse momento
toda leveza em seu corpo. Permita que esse chão, onde você pisa, sugue todas as dores, todos os medos, ressentimentos, rancores, tristeza, melancolia, depressão, todos os transtornos. E tudo aquilo que não pertence à tua alma, que não pertence ao teu espírito. Porque o teu espírito é amor. Deixe que se vá. Porque agora você tem a sua criança com você. Sinta a alegria dessa criança agora. Sinta a integração de todas as tuas células. Visualize todo o seu corpo agora passando por essa reconfiguração. Sinta, visualize neste momento uma cascata de luz branca iridescente que desce limpando cada célula do seu corpo, levando embora todos os resquícios do medo ou dor no corpo e na alma. E com a sua criança agora, seu coração, com essa alegria, com essa aceitação, nós agradecemos essa possibilidade de reconexão com a nossa criança. Nós agradecemos ao Pai Supremo, a Fonte Criadora, a Mãe das Mães, pela oportunidade de estarmos aqui, agora, na Terra, passando por esse processo de despertar. Uma imensa gratidão toma conta de todo o nosso corpo. Uma gratidão toma conta de todo o nosso ser. Essa gratidão, ela se espalha como uma onda por todo o recinto onde nós estamos. E toda a casa, toda a nossa residência, nosso local de trabalho. E vai atingindo nesse momento todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. O nosso cardíaco vai pulsando. E nessa gratidão e nessa luz, você vai voltando aos poucos. Vai se reconectando com o corpo físico. Inspira, só mexendo as mãos, mexendo os braços, mexendo o seu corpo. Vai voltando pouco a pouco. Vai mexendo o pescoço. E aí, no seu tempo, você pode abrir os olhos e espreguiçando. E trazendo a sua criança junto com você. Daqui para frente, sempre com você. Aline, eu vou dar um pause aqui para poder ouvir você melhor. Quer falar? Como foi para você? É bem intenso, né? É bem diferente. Não, eu fui sempre para o mesmo lugar que eu ia desde que eu era pequena, que é uma montanha muito alta, assim, que lá de cima eu enxergo os rios, parecem uns fiozinhos aqui embaixo. E eu tava lá e aí via criança, né? Eu tinha uns 4, 5 anos. E eu entendi a dificuldade dela ser ouvida, sabe? A impressão que dava era que tudo que ela falava as pessoas achavam besteira e não ouviam, sabe? Aquela criança, tá, vai, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei a escutar ela se animou mais e falava mais. E a ansiedade em si de falar, né? E aí eu parei para escutar, porque eu sabia que ela não era escutada. Então, aquilo te traz muita coisa assim que nem tu te liga, né? Quando eu retornei como eu dizer, foi bem emocionante, assim. Não dá para explicar direito, né? Mas eu consegui ouvir ela e consegui tentar passar que ela ia ser ouvida, né? Que ela podia expressar que eu entendia. Agora eu entendia que o que ela falava não era besteira, que a maneira dela ver não era errada,
né? E aí ela ficou mais leve, né? Eu Ah, fiquei e mais leve. você, e você observa, Aline, que esse sentimento você trazia lá da sua criança, dos 3, 4 anos, veio aqui não por acaso, né? Porque naturalmente se veio isso, é porque você precisa se libertar. Essa dor que a criança sentia de não ser ouvida, não ser considerada aquilo que ela dizia, ela permanece dentro de você e atrapalha a sua vida adulta, né? Então agora veio e eu achei maravilhoso, achei pertinente, né, dentro do assunto que a gente está tratando. E ah, eu queria só colocar que aquele lugar seguro, no seu caso, uma montanha, todos podem imaginar esse lugar seguro. E toda vez que você tiver assim, uma crise de ansiedade ou tiver com alguma outra dificuldade, simplesmente respire e vá para o seu lugar seguro e Sim. trabalha a sua criança interior. Entre outras terapias que a gente faz, eu considero que é a mais importante trabalhar a criança interior, porque eu tenho certeza que daqui para frente você não vai mais ter essa sensação, ai, eu não posso falar porque eu vou falar que é besteira que eu estou falando. Tem que calar a boca. É, esperamos, né? Porque a gente vai pensando aos poucos, realmente. Eu era uma criança que eu escrevi, até escrever, eu aprendi a escrever mais cedo, assim, a escrever muito, porque eu precisava pôr para fora o que não escutavam. A professora mandava fazer uma redação de 20 linhas, eu fazia 3 páginas e tinha mais coisa por falar. Só que riam. Riam porque, ai, uma criança com 8 anos escrevendo 3 páginas, que estranho. Já recebi Maluco, nota, né? nota ruim por me expressar demais, sendo que eu não Aham, fiz exatamente o proposto, né? As pessoas esperam exatamente que tu seja julgado proposto ali, né? E eu aham. fazia a mais para expressar, para botar para fora o que eu não conseguia falar, É né? isso. E aí a gente vê o porquê das coisas, né? É Então, para você interessante. mesmo, Aline, faça mais vezes essa meditação. Essa nossa live, ela vai ser compartilhada depois, a gente vai salvar, vai para o YouTube, vai ter também no TikTok, no Facebook. Acompanhe, faça mais vezes. Volta aqui nessa live, faça mais vezes. Toda vez que você sentir que aquilo que você está falando, então, você está sendo ridicularizado. Você que está me ouvindo é a Aline também. Sim. Aline, então, até a próxima. Até o próximo Até a encontro. Vai ser próxima. ótimo. Hoje já foi 19, hein? Nossa, Ah, é 19. verdade. Passou já o tempo, né? Ótimo. Felicidade para você. Tenha Então, um bom tá. dia. Tchau. Um bom dia para todo mundo.